Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Renata. Eu sou o Ícaro. E isso aqui é uma volta ao mundo de carro. Mas no momento estamos parados em Buenos Aires porque fomos guinchados. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima. E esses dias nos deram um tempo para parar e filmar alguns conteúdos que estavam pendentes, né? Ou algumas coisas que muita gente nos pergunta e ainda não tinha dado tempo de filmar. É isso aí. Então hoje a gente vai falar para vocês quanto a gente gastou montando o nosso mini motorhome, que é um assunto que muita gente, como a Renata falou, nos pergunta e que a gente procurava muito quando a gente estava montando o nosso mini motorhome. Então a gente achou bem legal criar esse conteúdo para vocês. Lembrando que tudo que a gente fez com o nosso mini motorhome foi do zero. A gente teve que inclusive comprar o carro, porque a gente não tinha carro próprio quando a gente morava num apartamento lá em São Paulo, então a gente teve que fazer a compra de tudo, montar do absoluto zero. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. Simbora! Para explicar para vocês, o que a gente fez? A gente dividiu os custos entre carro e casa, tá? Então vamos começar falando um pouco sobre o carro, porque foi a parte mais cara, depois a gente fala da casa e também vamos em ordem decrescente. Então vamos começar pelo que mais caro, porque pelo que foi mais caro até o mais barato. Então vamos começar pelo carro. A gente viaja numa Suzuki Gran Vitara 2.0 2010-2011 automática 4x4. A gente comprou esse carro com 100 mil quilômetros rodados e nós gastamos 45 mil reais. Esse valor é um pouquinho acima do que era a tabela FIPE na época. Hoje, com a valorização dos carros usados, muito provavelmente, se você for comprar um carro como o nosso, você vai gastar mais do que isso. Mas nós gastamos 45 mil reais. Lembrando, desculpa, que a gente comprou isso em junho de 2021. Nós compramos em junho de 2021, quase um ano. O carro ele veio com um amassadinho, então a gente levou logo de cara no martelinho de ouro. Então a gente gastou ali mais ou menos 350 reais. E então a gente considera aí que a gente gastou 45.350 no carro, da forma como a gente pegou, já sabendo que tinha alguma coisa para fazer. Depois disso, o que a gente fez? Antes da gente começar a aventura, a gente levou o carro no mecânico para fazer uma revisão geral, né? Olhar suspensão, olhar freio, fez todo o carro. A gente comprou um carro usado, né? Então a gente não sabia qual era a situação que estava, e também quando você compra um carro usado não tem como você fazer ali na loja o diagnóstico completo, né? Tudo que a gente fez para começar a viagem no carro, a gente gastou 6 mil reais. Então, entre peça e mão de obra, a gente gastou mais 6 mil reais. E por fim, fazer a troca da placa do carro, né? Porque agora existe o padrão Mercosul de placa, né? A placa que o carro tinha era a placa antiga de uma outra cidade. Então, a gente gastou 600 reais entre todas as taxas e o serviço do despachante. Então, ao todo, com o carro, a gente gastou 51.940 reais, tá? Só o mecânico, se você se der o trabalho aí de fazer a conta certinho, o mecânico deu 5.990. Por isso que no final chegou aí em 51.940. Boa, vamos falar então agora sobre a casa. A gente dividiu em algumas categorias e vamos começar falando então primeiro pela barraca, todo e anexo, que foi a parte mais cara da moradia. Falando então primeiro sobre a barraca. A barraca é da Blue Camping, é o modelo Expedition e ele custou 9 mil reais. Tem modelos mais baratos, tá? A gente acabou comprando esse porque era o único que tinha disponível. Chegava mais rápido na época que a gente comprou a barraca, porque tinha uma demanda muito grande e de fato a gente falou com vários lugares e não tinha barraca de teto disponível, mas com certeza você pode achar talvez até mais barato. E depois, entre o anexo que a gente tem para trás, que a gente nunca conseguiu usar, se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em algum lugar, tem o anexo da barraca e o toldo, a gente gastou mais 2.150 reais, totalizando aí um total de 11.150 reais com a barraca, toldo e anexo. Legal, a gente tem também a parte elétrica do nosso carro, porque a gente montou como se fosse um motorhome, né? Como se fosse uma casa com toda a parte elétrica, né? Pra gente ter uma autonomia de energia, pra gente ter tudo aquilo que a gente precisa para que, de fato, embora seja um carro utilitário, funcionasse como um motorhome. Então, o que a gente fez? A gente pesquisou vários vídeos sobre motorhome, uma série de coisas. A gente sabia mais ou menos como é que funcionava, mas uma grande dificuldade que a gente tinha era de mensurar efetivamente o que a gente precisava para a parte elétrica do nosso carro. Então a gente contratou com a Noé Motorhomes uma consultoria, né? E a gente gastou 700 reais com essa consultoria. Dentro disso a gente teve tudo que a gente precisava, como que era o plano elétrico
para o nosso carro, né? Então, ao todo, com a consultoria e tudo que a gente gastou R$ 4.427 com a parte elétrica. A parte mais cara, obviamente, é a bateria, né? A bateria estacionária que a gente tem, e só aí foi R$ 1.253. A parte mais barata são as coisinhas pequenininhas aí que você compra, né? De conector, esse monte de coisa aí. Só para falar o que tem aqui dentro, tem inversor, carregador de bateria, fios, um monte de coisa aí que foi tudo que a gente acabou comprando para esse valor. Muito bem, vamos agora para a próxima categoria, que é cozinha e camping. Nisso a gente gastou R$ 3.577. A parte mais cara da parte da cozinha foi a geladeira. A gente comprou a geladeira da Resfriar de 38 litros. 38 litros. E ela custou R$ 2.623. Depois compramos as cadeiras, 330, o botijão foi 285, a mesa, que foi 167, fogareiro, que foi 120, e a pia, que a gente nunca usou, que foi R$ 52. A gente comprou a maioria das coisas no Mercado Livre, exceto o botijão que a gente comprou na Ultragás, que era o único lugar que tinha esse botijão, que é o P8. Que P8? O P5. Peraí, não, vai deixar isso no vídeo e vai botar preto e branco aqui. A gente tem um botijão P5 no carro, aquele bujãozinho de camping, né? Por quê? Porque era o único que cabia no espaço que a gente reservou da área de serviço, né? Para colocar o botijão. E a única empresa que fabrica o P5 no Brasil é a Ultragás. Então você precisa, como a gente não tinha, você precisa comprar o botijão, né? E aí essa é a parte mais cara, né? O botijão, o gás, ele é barato. O que é caro é se você precisa comprar o vasilhame, né? Além disso, temos a parte dos móveis. No nosso caso, a gente não tentou fazer sozinhas. Pensamos por alguns momentos em fazê-lo. Olhamos, desenhamos, etc. Mas decidimos fazer com o marceneiro mesmo, que fez em um dia. Vou deixar o card aqui, do dia que a gente foi lá no Wanderlei fazer esses móveis. E custaram um total de R$ 2.800. Só deixando claro que só foi possível fazer esses móveis porque eu fiz um molde no papelão, fiz toda a maquete e levei pro marceneiro. O marceneiro pôde fazer o trabalho dele. Vou falar agora sobre a parte do banheiro, porque a gente tem o banheirinho no carro, né? O porta-pote foi R$ 429 que a gente gastou, a gente comprou tudo isso pelo Mercado Livre, tá? Barraca de banheiro, R$ 318 e o chuveiro, R$ 180, totalizando o banheiro, R$ 927. E a nossa última categoria aqui são outros, que aqui entra tecido das cortinas, porque quem fez as cortinas foi a minha mãe. Então, se vocês gostaram aí das cortinas, mandem aqui que ela vai ficar bem feliz. Então, aí o tecido das cortinas, o colchão, que a gente comprou a espuma e também o tecido, aspirador, barrica de água, varal de roupa. Então, tudo isso que foram alguns cacarecos, deu um total de R$ 779. Então, o total que a gente gastou na casa foi de R$ 23.660. Totalizando, então, aí entre carro e casa. Carro, vocês lembram que o Ícaro falou 51.940, casa 23.660, um total de R$ 75.600. A parte importante daqui, a gente não tinha carro, então a gente teve que comprar o carro, então isso pesa bastante. Tirando a parte do carro, né, 23.660. Também não é um valor, assim, que tá acessível, assim, né? Cada um faz o projeto com o orçamento que tem, com as ferramentas e com o que tá disposto a fazer, né? Obviamente que você consegue fazer muito mais barato que isso. Então, móveis, né? A gente levou num marceneiro. Se você resolve você comprar placa de madeira, você tem uma certa habilidade, você tem as ferramentas, você consegue fazer e já economiza aí quase R$ 3.000, né? Mesma coisa a parte elétrica, a gente não sabia nada, então a gente preferiu contratar essa consultoria da Noé e depois ir comprar as coisas. Mas aí você já tem, por exemplo, entre imóveis e consultoria, tem mais de R$ 3.500 aí que a gente gastou porque a gente precisava. Precisava, exatamente. Mas que você pode também não gastar. Por exemplo, a parte da barraca de teto, né? A barraca a gente comprou um modelo mais caro, como a Renata falou. Existia um déficit grande no mercado de barraca. Então, tem algumas marcas também brasileiras, mas na época não tinha nada disponível. Ninguém tinha. Então a gente comprou um modelo um pouco mais caro, a gente gastou R$ 9.000. Tem modelos aí, se você quer comprar uma coisa assim um pouco mais razoável, você vai gastar em uns R$ 6.000 mais ou menos, né? Tem um anexo e o toldo.
Se você não quiser gastar com isso, você já vai economizar aí mais R$ 2.200 também. Então tem uma série de coisinhas que você consegue adaptar, né? Geladeira. A geladeira também é bem cara, a geladeira é R$ 2.600, não é barato, né? Mas, por exemplo, se você tem, eventualmente você quer ir para uma estrutura um pouco mais barata, você consegue comprar cooler, você consegue usar gelo. Não é, a gente queria um pouco mais de conforto, né? Muita coisa a gente estava montando o nosso motorhome no momento da pandemia. Os preços estavam ficando mais caros, né? Então, por exemplo, os fios para fazer as conexões elétricas, isso ficou caríssimo. Então a gente até brincava, né? A gente foi um dia comprar os fios, a gente gastou R$ 498 só de fio. Nosso motorhome tem 2 metros quadrados, então assim, A gente ficou pensando, nossa, se fosse uma van, ia custar quanto? Tipo, R$ 1.500 de fio. Quando a gente optou por essa estrutura, a gente nunca tinha viajado de carro, a gente nunca tinha feito campismo, nunca tinha armado uma barraca na vida. Então a gente optou por algo um pouco mais em conta, com um carro utilitário, porque no final do dia a gente desmonta tudo e fica com o carro, ou vende o carro, ou alguma coisa do tipo, né? A gente pesquisou muito motorhome. Por exemplo, a camper. Bota aquela camperzinha em cima. Só a camper é R$ 70 mil. Mas o carro que você precisa comprar, que você vai gastar aí numa caminhonete, você vai gastar aí no mínimo entre 80 e 100 mil reais na época, né? Hoje já não deve estar mais desse jeito. Vamos supor que você vai montar a combinha, né? Se você vai numa fábrica de motorhome para montar dentro, é no mínimo R$ 70 mil. A gente pesquisou, a gente viu vários orçamentos, não foi um só, tá? É no mínimo R$ 70 mil. É isso. Se você vai para um motorhome de van, essas coisas, aí você vai gastar aí para cima de R$ 150 mil, R$ 200 mil. Eu acho que um ponto importante a gente queria sair rápido, então a Sim. gente decidiu, sei lá, em fevereiro, março, a gente em junho já estava comprando o carro, então também não daria tempo. Não Sim. tinha tempo de fazer isso com uma fábrica de motorhomes, não dava tempo de fazer, a menos que a gente soubesse fazer e parasse de fazer tudo e só focasse em fazer o motorhome, não daria tempo. Então também tem isso que a gente queria fazer rápido e foi assim, e a gente também obviamente pagou por isso, né? Se você tem habilidade e você tem tempo para falar, tem muita gente que fica 2 anos e consegue montar um motorhome. Se você tiver essa programação e esse tempo, com certeza também vai ser muito mais barato. Essa mensagem que a gente queria passar mais ou menos quanto é que a gente gastou, e também não quer cravar nada na pedra, né? Que se você quiser montar uma aventura como a nossa, que você vai gastar isso. Não. Dá pra fazer, dá pra gastando fazer menos. óbvio. Dá pra fazer diferente. Se você ficou curioso aí em ver como é o nosso motorhome, eu vou deixar aqui também o card do tour completo aí pelo nosso carrinho. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Pegue esse vídeo para quem quer construir um motorhome, quem quer começar uma experiência dessa, encaminha pro seu amigo, mostra o nosso canal para ele. Então é isso, tamo junto e valeu!